O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 16. Criatividade externa e interna. Na nova e integrada Psicologia do Self, os fatores geminados contribuintes para o desenvolvimento humano, natureza e educação, ganham uma importante terceira perna, a criatividade. Em termos psicológicos, natureza refere-se aos instintos inconscientes que nos impulsionam, às pulsões que Freud chamava de libido. Educação refere-se ao condicionamento ambiental, grande parte do qual é também inconsciente. A criatividade, nesse contexto, pode ser interpretada como um impulso com origem no inconsciente coletivo. Na psicologia idealista oriental do Bhagavad Gita, há referência aos 3 gunas, semelhantes às 3 pulsões acima mencionadas. O impulso do condicionamento passado é chamado de tamas, a inércia ou educação. O impulso da libido recebe o nome de rajas ou natureza. O terceiro é denominado sattva ou criatividade. Criatividade é a gestação de algo novo em um contexto inteiramente novo. O caráter de novo do contexto é um elemento fundamental. E é este o problema enfrentado por pessoas que trabalham com a criatividade no computador. Computadores são muito competentes no reembaralhamento de objetos dentro de contextos fornecidos pelo programador, mas não pode descobrir novos contextos. Seres humanos podem fazer isso por causa da nossa consciência não local, que nos permite saltar para fora do sistema. Além disso, temos acesso ao vasto conteúdo arquetípico dos estados quânticos da mente, os estados mentais puros, que se estendem muito além das experiências locais no tempo de vida de um indivíduo. A criatividade é, fundamentalmente, um modo não local de cognição. A descoberta simultânea da mesma ideia científica por indivíduos não conectados localmente, em diferentes tempos e lugares, fornece prova impressionante da não localidade dos atos criativos. Este fenômeno, note-se, não se restringe ao reino da ciência. Semelhanças no trabalho criativo de artistas, poetas e músicos que vivem em diferentes épocas e lugares são tão notáveis que sugerem também correlação não local. Dessa maneira, pelo menos, a prova circunstancial demonstra que a criatividade envolve cognição não local. Uma terceira maneira de saber, em acréscimo, é a percepção e a concepção. O encontro criativo. Reconhece-se, de modo geral, que há pelo menos 3 estágios distintos no processo criativo. O primeiro é o estágio de preparação, de coleta de informações. O segundo é o grande estágio do processo criativo, a germinação e a comunicação da ideia criativa. O terceiro e final estágio é o da manifestação, no qual forma é dada à ideia criativa. Duvido, no entanto, que a criatividade seja consequência de progredir de forma ordenada através desses 3 estágios diferentes. Em vez disso, sugiro que o ato criativo é o fruto do encontro do self clássico e modalidades quânticas. Há estágios, mas todos eles são encontros hierárquicos entrelaçados dessas 2 modalidades. A hierarquia é entrelaçada porque a modalidade quântica permanece pré-consciente em nós. A consciência unitiva é o nível inviolado de onde flui toda a ação criativa. A criatividade é uma hierarquia entrelaçada, porque há uma descontinuidade manifesta, mesmo do ponto de vista da modalidade clássica.
A modalidade clássica do self, tal como o computador clássico, lida com informações, ao passo que a modalidade quântica trata de comunicação. O primeiro estágio do jogo da criatividade, portanto, é o jogo entrelaçado de informações, desenvolvimento de perícia, e comunicação, desenvolvimento de abertura. É entrelaçado porque não podemos saber quando termina a informação e quando começa a comunicação. Há uma descontinuidade. Neste caso, o ego atua como assistente de pesquisa da modalidade quântica. E é preciso um ego forte para aguentar a desestruturação do velho, que abre espaço para o novo. No segundo estágio, o da iluminação criativa, o encontro ocorre entre a transpiração da modalidade clássica e a inspiração da modalidade quântica. Para obter um insight desse encontro, especulemos um pouco sobre os detalhes do mecanismo quântico. Os detalhes do salto quântico em um insight criativo. Quando o estado quântico do cérebro se desenvolve como um conjunto de potencialidades em resposta a uma situação de confrontação criativa, o conjunto inclui não só estados condicionados, mas também estados de possibilidades, novos e nunca antes manifestados. Claro, os estados condicionados de nossas próprias memórias pessoais aprendidas são fortemente condicionados no conjunto de probabilidade e são pequenos os pesos estatísticos dos estados novos e ainda não condicionados. O problema do segundo estágio da criatividade, portanto, é o seguinte: como superar as esmagadoras possibilidades desfavoráveis que favorecem a astúcia da velha memória, de preferência a arte autêntica do novo nesse jogo de azar? A solução desse dilema não é absolutamente difícil. Existem 5 possibilidades não exclusivas. Em primeiro lugar, podemos minimizar o condicionamento da mente, mantendo conscientemente uma mente aberta para reduzir a probabilidade de respostas inconscientes condicionadas. Esta reação é também recomendada para o primeiro estágio da criatividade. Em segundo, podemos aumentar as probabilidades de que uma ideia criativa de baixa possibilidade se manifeste se formos persistentes. Isto é importante, porque a persistência aumenta o número de colapsos do estado quântico da mente relativo à mesma questão, elevando dessa maneira a probabilidade de conseguirmos uma nova resposta. Em terceiro, uma vez que a probabilidade de aparecimento de um novo componente na superposição coerente da mente é melhor com um estímulo não aprendido, um estímulo a que não fomos submetidos antes. A criatividade é aumentada se encontramos um estímulo não aprendido. Ler a respeito de uma nova ideia, por exemplo, pode desencadear uma mudança de contextos em nosso próprio pensamento sobre um assunto não relacionado. Os estímulos não aprendidos, que parecem ambíguos, como na pintura surrealista, são especialmente úteis para nos abrir a mente para novos contextos. Em quarto, uma vez que a observação consciente produz colapsos da superposição coerente, há certa vantagem no processamento inconsciente. Nesse caso, superposições coerentes que não sofreram em colapso podem agir sobre outra que estão nas mesmas condições, criando assim muito mais possibilidades entre as quais escolher no colapso eventual. E o quinto, uma vez que a não localidade é um componente essencial da modalidade quântica, podemos aumentar a probabilidade de um ato criativo trabalhando e conversando com outras pessoas, como numa sessão livre de geração de ideias. A comunicação estende-se além das interações locais
e as bases localmente aprendidas das pessoas envolvidas, e é alta a probabilidade de que o todo seja maior do que a soma das partes. Dessa maneira, embora a modalidade quântica desempenhe o papel essencial de nos permitir dar o salto para fora do sistema, necessário para a descoberta de um contexto realmente novo, a inspiração, a modalidade clássica executa uma função igualmente essencial. Assegura a persistência da vontade, a transpiração. A importância da persistência foi frisada por G. Spencer Brown, em palavras que evocam o aspecto inexorável daquilo que é ter em mente uma questão candente. Chegar à mais simples das verdades, como sabia e praticava Newton, requer anos de contemplação. Nenhuma atividade, nenhum raciocínio, nenhum cálculo, nenhum comportamento agitado de qualquer natureza, nenhuma leitura, nenhuma conversa, manter simplesmente em mente aquilo que se precisa saber. O ego criativo do indivíduo necessita de vontade forte para ser persistente e também ser capaz de conviver com a ansiedade associada à ignorância. Com o salto quântico para o novo, a contribuição do ego clássico é justamente reconhecida no ditado: o gênio é 2% de inspiração e 98% de transpiração. O terceiro e último estágio do processo criativo, a manifestação da ideia criativa, é o encontro da ideia e da forma. A modalidade clássica cabe à responsabilidade primária de fornecer forma à ideia cognitiva gerada no estágio 2. Ela tem que classificar e organizar os elementos da ideia e verificar se ela funciona. Mas há um processo interativo muito ativo entre ideia e forma. Esse processo ocorre em uma hierarquia entrelaçada. A criatividade, portanto, é um encontro hierárquico entrelaçado entre as modalidades clássica e quântica do self. Informação e comunicação, transpiração e inspiração. O ego tem que agir, mas sob a orientação de um aspecto do self que não conhece. Em especial, ele tem que resistir ao desejo de reduzir o processo criativo a uma hierarquia simples de programas aprendidos. Essa redução na causa da eficiência é uma tendência natural, mas infeliz do ego. Os versos seguintes de Rabindranath Tagore sumariam todos esses aspectos do encontro criativo. A melodia procura agrilhoar-se no ritmo, enquanto o ritmo flui de volta para a melodia. A ideia procura seu corpo na forma, e a forma sua liberdade na ideia. O infinito procura o toque do finito, e o finito a sua libertação no infinito. Que drama é esse entre criação e destruição? Essa oscilação infindável entre ideia e forma. A servidão luta para obter a liberdade, e a liberdade procura repouso na servidão. A experiência criativa do Aha. Conta-se que Arquimedes, quando descobriu o princípio da flutuabilidade quando estava no banho, esqueceu que estava nu e saiu correndo para a rua gritando jubiloso: Eureka, eureka, achei, achei. Este é um exemplo famoso da experiência Aha. Como pode ser ela explicada? O modelo de criatividade como encontro entre os selves clássico e quântico fornece uma explicação sucinta da experiência. Lembre-se da defasagem temporal entre as experiências primária e secundária. Nossa preocupação com os processos secundários, indicada pela defasagem temporal, torna difícil para nós tornarmos ciência de nosso self quântico e experimentar o nível quântico da operação. A experiência criativa é uma das poucas ocasiões em que experienciamos diretamente a modalidade quântica com pouca ou nenhuma defasagem temporal. E é este encontro que produz o deleite, o Aha. A experiência do Aha
corre tipicamente no estágio do encontro criativo. A experiência do ahá corre tipicamente no estágio 2 do encontro criativo. Não é o fim, o produto de um ato criativo. O estágio 3 constitui uma parte muito importante do processo e consiste em dar forma manifesta à ideia criativa que germina na experiência do ahá. Parece, portanto, que Arquimedes teve uma boa dose da experiência do processo primário que causou o seu êxtase. Já falei sobre o trabalho de Abraham Maslow sobre experiências de pico. As experiências que ele descreve dessa maneira podem ser também reconhecidas como experiência criativa do ahá, com exceção do fato de que seus sujeitos não estavam descobrindo as leis da física. Em vez disso, eram exemplos de criatividade interior, o ato criativo de auto-individuação, criatividade exterior e interior. Compreender a criatividade como uma expressão comum do self quântico pode estimular todas as pessoas a se empenharem nela. Nesse contexto, importa distinguir entre criatividade externa e interna. A primeira envolve descobertas externas ao indivíduo. O produto da criatividade externa destina-se à sociedade em geral. Em contraste, a criatividade interna é dirigida para dentro. Neste caso, o produto é a transformação pessoal no próprio contexto de vida do indivíduo. Um nós cada vez mais novo. Na criatividade externa, o produto que criamos concorre com as estruturas existentes da sociedade. Dessa maneira, precisamos de talento bruto, ou dom e conhecimento, incluindo condicionamento prévio das estruturas existentes, além de uma abordagem criativa do problema a ser resolvido. Essa combinação talvez ocorra em um número relativamente pequeno de indivíduos, embora essa escassez não tenha que ser o caso. A criatividade interna não precisa de talento nem de perícia. Tudo o que requer é uma curiosidade profunda de um tipo imediato, pessoal. Qual é o significado da minha própria vida? Tudo o que necessita é reconhecer que, com o desenvolvimento do ego, há uma tendência para negligenciar nosso potencial criativo, sobretudo na questão de autodesenvolvimento posterior, e para dizer, na verdade, eu sou quem sou, mas não vou nunca mudar. Tudo o que a criatividade interna precisa é compreender que a vida no nível do ego, por mais bem-sucedida que seja, contém inquietação e carece de alegria. Criatividade interna. O universo é criativo. Você e eu, em nossa criatividade, somos a prova viva disso. No determinismo, a máquina mundo permite-nos evoluir apenas a sua imagem, como máquinas mentais. Mas não há realmente nenhuma máquina mundo. No desejo de harmonia, previsão e controle do nosso ambiente, criamos a ideia da máquina mundo e projetamos na natureza essa imagem determinista. Um universo estatisticamente harmonioso, temente à lei, contudo, seria um universo morto. O universo não está morto porque nós não estamos mortos. Temos de fato, contudo, tendência para uma êxtase semelhante à morte, e essa tendência é o ego. Conta-se que Zaratustra, o místico persa, riu quando nasceu. Tal como muitos mitos, esse tem uma significação. Significa que a consciência, logo que se torna manifesta, enfrenta um dilema, risível em sua incapacidade de escapar do condicionamento. Só um bebê pode rir do condicionamento. Só um bebê pode rir do condicionamento. Quando o bebê chega à idade adulta, ele estará condicionado como todo mundo mais,
pela sociedade e pela cultura, pela civilização. Vendo um filme de Woody Allen, podemos muito bem concluir que a neurose é o preço que pagamos pela civilização, pelo condicionamento societário. E a mensagem de Woody Allen é certíssima. São grandes as probabilidades de que a criança crescida seja neuroticamente incapaz de rir de sua existência condicionada. Mesmo assim, de vez em quando, nossa natureza criativa irrompe através do condicionamento. Alguns entre nós têm insights criativos, outros irradiam vida na pista de dança, outros ainda encontram o êxtase criativo em contextos totalmente inesperados. Esses contextos são lembretes. Quando a criatividade explode através do ego, obtemos oportunidade de relembrarmos de que há alguma coisa além do self condicionado. Podemos então nos perguntar o que fazer para descobrir o que está além. De que modo podemos descobrir uma conexão direta com a fonte do significado que confirma a vida? Não raro, ficamos inteiramente fascinados conosco mesmos e com as manipulações a que nos entregamos. Frequentemente, esse fascínio intensifica-se na adolescência. Ficamos extasiados com nossas qualidades criativas e as usamos para manipular o mundo. Este fascínio por nós mesmos continua por muito tempo para alguns de nós. No caso de algumas pessoas, jamais termina. Esse fascínio, além disso, é frequentemente produtivo e foi responsável por numerosas maravilhas de nossa civilização. Coisa alguma, no entanto, é permanente nesse mundo. Embora eu possa ter estado ontem no maior pique, hoje uma mordida do demônio trifácilo das aflições universais pode ter me enchido de aborrecimento. As três cabeças do demônio são tédio, dúvida, conflito e dor. O que fazemos quando o sofrimento se aposta de nós no curso da vida diária? Se continuamos fascinados por nós mesmos, cultivamos fugas. Em uma fuga às vezes obsessiva do tédio, buscamos a novidade, uma nova companhia ou um novo videogame, como um escudo contra aquele demônio particular. Para evitar a dor ou desconforto, vamos atrás do prazer, alimento, sexo, drogas, tudo isso. E nos ancoramos em sistemas fechados de crença, como um seguro para prevenir a dúvida. Coitados de nós, todos esses esforços representam apenas mais condicionamento. Tentar solucionar os problemas do vazio interior e da dúvida com plenitude externa ou rigidez interna é um método clássico, materialista. Se pudermos mudar o mundo e os outros com parte desse mundo, não teremos que mudar a nós mesmos. Ainda assim, uma vez que a realidade não é estática, nós mudamos, tornamo-nos cínicos ou escorregamos para uma desesperança embotadora da mente. Flutuamos entre picos e fossas, vales e montanhas, e a vida se torna uma viagem numa montanha russa, um melodrama barato, uma novela de televisão. Até mesmo nossa maravilhosa civilização, da qual justificavelmente nos orgulhamos, ameaça-nos para valer. A criatividade de nossos concidadãos, que nos fornecem os brinquedos do entretenimento para evitar a aflição, entrega também brinquedos destrutivos que prometem e produzem inquestionável sofrimento. Tudo isso nos leva a perguntar se é possível ser sabiamente criativo. Poderemos usar a criatividade para obter sabedoria? Poderemos expressar criatividade de maneiras construtivas? Há uma história sobre Gautama Buda. Em Bihar, na Índia, onde o Buda morava, vivia um homem muito violento. Este homem, de nome Angulimala, havia jurado matar 1000 pessoas. Como recordação e contagem das vítimas, ele cortava o dedo indicador de cada uma delas e fazia um colar para usar no pescoço.
Daí o seu nome Angulimala, que traduzido literalmente significa guirlanda de dedos. Bem, após ter liquidado 999 pessoas, ele entrou em uma má fase, bem conhecida nos círculos esportivos. O problema de fazer aquela jogada no beisebol que quebra recordes ou ganhar a semifinal em um torneio de tênis. Ninguém se aproximava dele o suficiente para que pudesse transformá-lo em sua milésima vítima. Mas o Buda veio, ignorando todos os avisos e súplicas. Buda aproximou-se de Angulimala. Até o próprio carniceiro ficou surpreso ao vê-lo chegar voluntariamente. Que tipo de homem era aquele? Bem, eu lhe concedo um desejo por causa da sua bravura, disse magnânimo Angulimala. Buda lhe pediu que cortasse o galho de uma árvore próxima. Rec! A coisa foi feita. Por que desperdiçou seu desejo? O Senhor me concederá um segundo pedido. O pedido de um moribundo? Perguntou humildemente o Buda. Tudo bem, o que é? Você devolveria aquele galho caído à árvore? Perguntou o Buda com perfeita serenidade. Eu não posso fazer isso, retrucou espantado Angulimala. De que modo você pode destruir alguma coisa sem saber como criar, como restaurar, como religar? Perguntou Buda. Conta-se que esse encontro comoveu de tal modo Angulimala que ele obteve a iluminação. A pergunta feita pelo Buda há 2.500 anos permanece relevante hoje. Suponhamos que fazemos a mesma pergunta a cientistas que usam a sua criatividade para inventar armas de destruição em massa. Como é que você acha que eles responderiam? A criatividade desorientada é uma arma de dois gumes. Pode ser usada para realçar o ego às expensas da civilização. Temos que aplicar criatividade com sabedoria, o que leva a uma transformação do ser, de modo a podermos amar incondicionalmente ou agir altruisticamente. Mas como adquirir sabedoria? Nenhuma especificação concreta pode descrever o que traz sabedoria ou o que exatamente nos torna sábios. Uma história zen explora esse ponto da seguinte maneira. Um monge pede a um mestre que lhe explique a realidade que está além da realidade. O mestre apanha uma maçã podre, entrega-o ao monge e o monge obtém a iluminação. O significado é o seguinte: uma maçã celestial de sabedoria é perfeição. As maçãs terrenas de conhecimento com as quais compreendemos a ideia da transcendência são maçãs podres, apenas alegorias e metáforas confusas. Não obstante, isso é tudo que temos e terá que servir para nos pôr no caminho. Se formos capazes de lidar com a incerteza de estarmos além do ego, estaremos prontos para a criatividade interna. Os métodos para ela chegar incluem técnicas como meditação, que pode ser definida como uma tentativa repetida de obter uma auto-identidade além do ego. Outras técnicas de criatividade interna, como os koans zen, usam implicitamente paradoxos. Em outras técnicas, os paradoxos são mais sutis. Um desses paradoxos é o seguinte: usamos o ego para transcender o ego. De que modo isso é possível? Durante eras, numerosos místicos maravilharam-se com este paradoxo da criatividade interior, mas na verdade ele se dissolve quando visto da perspectiva da nova psicologia do Self, capítulos 12 e 13. Nosso Self não é o ego. O ego é apenas uma identidade operacional temporária do Self. Ao tentar inclinar mais fortemente nosso ser para a modalidade quântica, reconhecemos que não podemos forçar saltos quânticos usando qualquer manobra condicionada. Por isso, atacamos sistematicamente o condicionamento. Não podemos ganhar mais acesso à modalidade quântica
enquanto constantemente alimentamos o demônio da aflição, que é agente do ego. Em vista disso, renunciamos a parte da nossa busca do prazer, nosso apego à excitação, nossas tentativas frenéticas para evitar o tédio, a dúvida e a dor. Abandonamos sistemas de crenças limitadores e escapistas, como o materialismo. O que é que acontece? Estamos prontos para descobrir? Ou, dizendo a mesma coisa com palavras diferentes, mudanças ocorrem continuamente em nossa psique, à medida que acumulamos experiências, mas, de modo geral, são mudanças de baixo nível. Elas não nos transformam. O que fazemos na criatividade interior é dirigir especificamente a força da criatividade à identidade do self. Normalmente, a criatividade é dirigida para mudar o mundo externo, ao passo que, quando transformamos criativamente nossa identidade, isto é chamado de criatividade interna. Na criatividade externa, saltos quânticos permitem-nos observar um problema externo em um novo contexto. Na criatividade interna, o salto quântico permite-nos romper com padrões consolidados de comportamento, que juntos constituem o que é conhecido como caráter e que evoluiu através do crescimento até a vida adulta. No caso de alguns, esse processo implica uma experiência tipo ahá descontínua ou salto quântico, como no Satori do Zen. Para outros, há o que parece uma reviravolta gradual. Ela sempre implica estar pacientemente perceptivo do que é o caso imediato, de quais barreiras está emergindo do nosso condicionamento passado, que nos impede de viver um novo contexto, que a intuição nos diz que existe. Lembram-se da caverna de Platão? Caracterizou ele da maneira seguinte: a aprovação dos seres humanos nessa experiência do universo. Estamos numa caverna, amarrados aos nossos respectivos assentos, nossas cabeças imobilizadas de tal modo que permanecemos sempre virados para a parede. O universo é um espetáculo de sombras projetado na parede, e nós somos espectadores imaginários. Vemos ilusões que permitimos que nos condicionem. A realidade autêntica está às nossas costas, na luz que cria as sombras jogadas na parede. Mas de que modo podemos ver a luz quando estamos amarrados de tal modo que não podemos virar a cabeça? O que dizia Platão com essa analogia? E o que dizer de nós, as pessoas na caverna? Nós também lançamos uma sombra sobre a parede, uma sombra com a qual nos identificamos. Como podemos perder essa identidade com o ego? Um Platão dos dias atuais, Krishnamurti, sugere uma resposta. Precisamos dar uma meia volta completa. Transformamo-nos, o que exige percepção completa da natureza do caso, do que nós somos, do que é nosso condicionamento. Suponhamos, por exemplo, que temos um problema de ciúme. Toda vez que a sua amada conversa com alguém do sexo oposto, você mergulha em fortes dores de dúvidas sobre si mesmo e raiva. Tentamos mudar nossos sentimentos e comportamentos, mas não podemos fazer isso pelo pensamento ou raciocínio. E é nesse ponto que entra a criatividade interna. As técnicas da criatividade interna foram formuladas para criar um leve ato entre nós e a nossa identificação com o ego. Nesse ato, temos a capacidade de exercer nosso livre-arbítrio, o direito perfeito de nossa modalidade quântica. O que, então, devemos fazer para efetivar a transformação? No que interessa a criatividade externa, desenvolvemos um talento, alguma perícia, ou ambos, mas, ainda assim, a criatividade não é nada dessas coisas. Analogamente, no que interessa a criatividade interna, desenvolvemos e praticamos percepção de nosso condicionamento. Qual é o problema interno?
Na criatividade externa, se somos suficientemente talentosos e desenvolvemos uma certa perícia, se nos mantemos abertos e temos uma pergunta candente, pode acontecer um salto quântico. Analogamente, na criatividade interna, quando percebemos nosso potencial de crescimento interno, mas não temos pretensões a nosso respeito, quando nos sentimos vulneráveis, então podemos mudar. Em ambos os casos, portanto, o fazer é simplesmente o gatilho. A criatividade interna e a externa implicam descontinuidade e a causalidade. Como sabemos se fomos transformados? Sabemos quando o contexto de nossa vida muda, do nível de nosso ego pessoal para o nível Buddhi, da nossa denominação do self clássico para um funcionamento mais abrangente das modalidades clássica e quântica. Mas o que significa isso? Nos termos mais simples, significa uma condição de viver com um sentido natural de amor e serviço aos demais. Uma renúncia natural à nossa separatividade do self quântico. A propósito, disse o Rabbi Hillel, se eu não sou por mim, quem sou eu? Se eu só for por mim, o que sou? Quando ambas as perguntas iniciam nossos atos com igual urgência, ocorre transformação. Ela, contudo, é um processo contínuo, definindo um contexto sempre mais compassível por nosso ser. Estágios do desenvolvimento adulto. Entre todas as culturas, a da Índia foi talvez a que realizou pesquisas mais extensas sobre a criatividade interna. Uma de suas descobertas, que está sendo ora confirmada pela ciência, é a natureza evolutiva da criatividade interna. Os hindus delinearam 4 períodos de desenvolvimento para os estudiosos da criatividade interna. Número 1, Brahmacharya, que literalmente significa celibato. Um período de aprendizagem e desenvolvimento do ego, incluindo alguma iniciação na espiritualidade, abrangendo a infância e a jovem vida adulta. Garhastha, número 2, Garhastha, significando literalmente viver como chefe de família. Um período de vida com identidade com o ego, desfrutando os frutos agridoces do mundo. Número 3, Banaprastha, com o significado literal de morador da floresta. Um período voltado para dentro e cultivo do despertar de Buddhi. Número 4, Sannyas, renúncia, literalmente. Um período de desenvolvimento em Buddhi, culminando em renúncia e transcendência de todas as dualidades, de todos os vários impulsos e destarte de libertação. O paradigma corrente da psicologia reconhece, quaisquer que sejam as escolas, apenas os 2 primeiros desses níveis de desenvolvimento. Não obstante, uns poucos pesquisadores, notadamente Erik Erikson, Carl Rogers e Abraham Maslow, sugeriram um contexto mais amplo para o desenvolvimento do ser humano. É digna também de nota a ideia de transição na meia-idade, popularizada nas décadas de 1970. Obviamente, essa formulação tocou numerosas pessoas, como está implícito na piada seguinte. Um padre, um pastor protestante e um rabi estavam discutindo o ponto em que a vida começa. O padre deu sua resposta padrão. A vida começa no momento da concepção. O pastor tinha uma interpretação cavilosa. Quem sabe se a vida não começa depois de 20 dias, mais ou menos. Finalmente o rabi disse: a vida começa quando os filhos saem de casa e o cachorro morre. No capítulo seguinte, examinaremos, de acordo com a literatura idealista e com os insights estudados nesse livro, a ideia do despertar do Buddhi, o estado posterior de amadurecimento em Buddhi e que leva à liberdade, denominado moksha,
no hinduísmo e nirvana no budismo. É altamente esotérico e foge ao escopo desse livro.